Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma grande satisfação poder estarmos aqui nesta noite para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus e agradecer muito ao Bispo Samuel Ferreira, Bispo Pedro Ferreira, também ao pastor Eduardo Souza. Deus abençoe muito a sua vida, é um amigo que Jesus tem nos dado. Quero louvar a Deus também pela vida dos queridos companheiros que ficaram até esse presente momento, pastor Ricardo Novaes, e todos os nossos irmãos da nossa igreja de Jardim Veracruz, que ainda estão por aqui, minha família, esposa e filhos. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Ao querido Plugão que está ali junto, vamos iniciar em Jesus. Eu vou dar uma palavra, prometo aos irmãos que não serem enfadonhos, mas peço que os irmãos permaneçam conosco neste momento. Amém? Vamos abrir a Bíblia neste momento, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo de número 16. Os que trouxeram a Bíblia, abra ela conosco neste presente momento e nos ajude, nos dá o possível. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Atenção para o versículo de número 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. Não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Quantos podem levantar uma das mãos e glorificar ao nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, o ano em que morreu o rei Uzias foi um ano de grande comoção nacional. Todas as vezes que nós vamos falar sobre Uzias, rapidamente em nossa memória, nós lembramos de uma das páginas mais obscuras da sua vida, justamente o momento em que ele entrou para dentro do templo da casa de Deus, para poder ofertar, incensar, transgredir contra o Senhor. Porém, é necessário nós levarmos em conta que Uzias faz parte dos grandes reis da Judéia. Nos seus dias, a Judéia foi poderosamente abençoada. A Bíblia nos diz que ele iniciou o seu reinado com aproximadamente 16 anos de idade, e 55 anos reinou na terra da Judéia. No início do seu reinado, ele foi amparado por um sacerdote chamado Zacarias. Diz a Bíblia Sagrada que ele era sábio nas visões. Foi ele quem delimitou, foi ele quem instruiu, foi ele quem conduziu o rei Uzias nos seus primeiros passos. Logo no seu início, ele fez guerra contra os moradores de Jerusalém, fez guerra contra os filisteus, melhor assim dizendo, fez guerra contra os meunitas, todos aqueles que estavam oprimindo o progresso e a prosperidade do reino da Judéia. Ele fez guerra contra eles. Logo em seguida, a Bíblia Sagrada nos diz que ele iniciou um dos maiores sistemas de segurança dos seus dias. Diz a Bíblia Sagrada que ele construiu torres. Ele construiu torres ao redor de Jerusalém, também ao redor de todo o deserto da Judéia, para que, se porventura o inimigo viesse atacar o povo do Senhor, todos estariam ali preparados, avisados para a batalha. Logo após ele colocar todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés, e também iniciar o maior sistema de segurança
visto nos seus dias, ele se viu em paz para poder iniciar os seus investimentos internos. A Bíblia diz que ele cavou muitos poços há 13 anos, tinha uma grande criação de gados, investiu em vinhateiros, investiu também na agricultura, investiu na pecuária, fez um grande investimento naqueles dias, arrendou trabalhadores e vinhateiros, conseguindo tirar o Estado judeu que estava na linha da miséria, que estava em uma grande pobreza, para um estado de potência econômica. Com todo esse progresso dentro da Judéia, a Bíblia Sagrada nos diz também que todo esse progresso, todas essas vitórias, ele também fez inúmeros investimentos, investiu no exército da Judéia, ele comprou escudos, comprou couraças, comprou capacetes, fez investimentos em máquinas de destruição em massa, e diz a Bíblia Sagrada que ele se fortaleceu e se fortificou, porque Deus era com ele, porque tudo que ele colocava a mão, Deus estava o abençoando. É justamente nesse momento em que ele chega ao ápice, em que ele chega ao apogeu das suas vitórias, que diz a Bíblia Sagrada que o seu coração se corrompeu. Porém, nós achamos no mínimo interessante a corrupção de Uzias, porque a corrupção de Uzias, ao invés de fazer no seu coração aquilo que fez com todos os reis, com todos os imperadores dos seus dias, todas as vezes que o rei se ensoberbecia, ele tentava saquear cidades, invadir países, terras, nações, mas a soberba de Uzias é uma soberba um tanto diferente, porque diz a Bíblia Sagrada que o seu coração se ensoberbeceu e ele tentou adentrar dentro dos termos de um rei que é chamado Rei dos Reis e que é chamado Senhor dos Senhores. Ele poderia muito bem ter tomado o controle de todos os reinos dos seus dias. Ele poderia muito bem ter tomado impérios, ter tomado cidades, ter tomado aldeias, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele intentou invadir os termos e dominações de um rei que é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que rei é esse, pastor? Esse rei é aquele que está sentado nas alturas e fez do globo terrestre o estrado dos seus pés. Aquele mesmo que mediu os céus a palmos e chama cada estrela pelo seu nome. Aquele mesmo que delimitou os mares e os mediu na concha das suas mãos. É esse mesmo que em visão Ezequiel viu pouco da cintura para cima e disse que era como cor de âmbar, e pouco da cintura para baixo e disse que era fogo puro. Foi esse mesmo Ezequiel que viu um trono semelhante a safira sendo carregado por 4 querubins que tinham 4 faces. Quando Ezequiel teve essa visão, a Bíblia diz que ele ficou tão maravilhado que ele caiu por terra, mas logo em seguida uma voz por cima do firmamento disse: Ezequiel, põe-te de pé, porque falarei contigo. Que rei é esse, pastor? Esse rei é aquele que em visão Abacuque viu e disse que raios de luzes saíam da sua destra e que a cada passada pestes e doenças malignas saíam do seu caminho e que em cada pisada brasas de fogo ficavam pelas suas passadas. Foi esse mesmo rei que tomou a boca do profeta e disse de si mesmo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sei que nós estamos no final dessa vigília, mas pode ser o começo da sua vitória. Se você veio aqui para adorar esse rei, levante uma das mãos, por favor, e glorifique ao nome do Eterno, porque a sua presença está neste lugar. Uzias poderia ter tomado o controle
de todos os reinos dessa terra, mas tomar o controle e o comando do reino de Deus, ninguém pode. Eu vou pedir para você me ajudar neste momento e tocar no ombro do seu irmão que está do seu lado e dizer para ele: não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém debaixo da terra que possa tomar o controle do reino de Deus. Segura a mão em cima, porque eu quero liberar também uma palavra para a sua vida. Ninguém toma o controle do reino de Deus. Fique com a mão levantada, porque eu vou profetizar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Segura. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do seu ministério. Deus está no controle daquela pequena congregação. Deus está no controle da sua vida. Só os que acreditam que Deus está no controle, levante uma das mãos pelo amor de Deus e solte um grito de glória, porque Ele está presente. Só quem acredita no controle, fique com a mão levantada, porque eu tenho aqui um caminhão para poder soltar sobre a sua vida, aonde tem o controle de Deus. E se é verdade que Deus está no controle, aonde tem o controle de Deus, o diabo não entra. Aonde tem o controle de Deus, o diabo não bagunça. Aonde tem o controle de Deus, a pombagira tem que bater em retirada, os demônios têm que sair correndo, porque Deus é quem determina. Deixa eu ver quem está comigo nesta madrugada. Solte o grito de glória para adorar a Deus aqui neste lugar. Toque no ombro do seu irmão, me ajude a pregar e diga para ele: não se desespera, tem alguém no controle de todas as coisas. Diga para ele: não muda de estado, tem alguém no controle de todas as coisas. Diga para ele: não vai embora, não pede a carta, não vai fazer loucura por aí. Por quê, pastor? Porque eu venho da zona sul de São Paulo, da Assembleia de Deus em Vila Velho, da congregação do Jardim Ana Cruz, para vos dizer: tem alguém no controle de todas as coisas. Você não acredita nesta palavra? Dá um pulo nessa cadeira, rapaz, e solte o grito de glória a Deus, porque a sua presença nos move neste lugar. Só quem acredita que Deus está no controle, só quem acredita que Deus está no controle. Eu vou lhe dar 30 segundos para poder adorar a Deus. 30 segundos para poder dizer: só quem acredita que Deus está no controle da sua vida. 30 segundos para poder adorar ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Uzias invadiu o templo da casa do Senhor, a Bíblia diz que Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eu acho maravilhoso a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada nos diz que eles não brigaram, mas a Bíblia os chama de valentes. Eles não se rebelaram, mas a Bíblia os chama de valente. Eles não espancaram Uzias, mas a Bíblia os chama de valente. Logo nós aprendemos uma linda lição. E que lição é essa, pastor? Valente não é aquele que briga, valente não é aquele que se rebela, valente não é aquele que confia na força do seu braço. Segundo Deus, valente é aquele que resiste. Eu quero dizer para você aqui esta madrugada: Deus nos dará resistência para poder suportar as provas.
palavra, deixa eu ver. Levante a mão e por alguns segundos glorifique ao nome de Jesus. Logo nós aprendemos com isso que a marca de todo crente verdadeiro é a marca da resistência. Só existe uma classe de crente que põe o diabo para correr. E que classe é essa, pastor? Não é a classe que canta, não é a classe que prega, não é a classe que rege, não é a classe que dirige. Que classe é essa, pastor? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistência ao diabo, e ele fugirá de vós. Levante a mão, porque eu tenho uma profecia da parte de Deus. Nesta madrugada, Deus está me dando autorização para poder expulsar demônios, doenças serão expelidas. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta madrugada. Um grande avivamento vai mover o seu coração, um grande avivamento vai mover a sua casa, um grande avivamento vai mover o seu ministério. Eu venho com a ousadia do Espírito Santo para me dizer: é tempo de transformação, de renovo, de poder, de milagre. Quem pega esta palavra, deixa eu ver. Levante a mão, levante a mão, levante a mão e solte o grito de glória para adorar a Deus aqui. Glória. Aleluia. Quando Uzias invadiu a casa do Senhor, o texto diz que os sacerdotes apenas resistiram a ele. Ninguém tocou nele, ninguém bateu nele, ninguém sequer deu um empurrão nele, ninguém fez absolutamente nada com ele. O texto diz que quem feriu ele foi o Senhor quem feriu ele. Logo aqui nós aprendemos uma linda lição. E que lição é essa, pastor? A nossa obrigação é resistir, pelejar, deixar na mão do Senhor. Vou repetir para você poder entrar na mensagem da glória a Deus. A nossa obrigação é apenas resistir, pelejar, deixa na mão de Deus. Por quê, pastor? Porque enquanto você resiste, Deus trabalha. Enquanto você resiste, Deus move os céus. Enquanto você resiste, Deus move a terra. Enquanto você resiste, Deus corta o laço. Enquanto você resiste, a macumba cai por terra. Enquanto você resiste, os perseguidores são envergonhados. Enquanto você resiste, os caluniadores são envergonhados. Enquanto você resiste, os que querem o teu mal vão ficar frustrados, porque 2024 ainda é ano de vitória, ainda é ano de milagre, ainda é ano de... Deixa eu ver quem pega esta palavra. Levante a mão para adorar a Deus aqui neste lugar. Lavara xandará, mandará, camandará, mandará, xandará, uremata, comede, camandará, mandará, comede, faia. Você pode adorar a Jesus? Eu vou lhe dar alguns segundos para glorificar a Deus. Eu vou lhe dar alguns segundos para glorificar a Deus. Esta madrugada é uma madrugada em que Deus está me dando uma nova unção. E que unção é essa, pastor? É uma unção de resistência. Deus não vai afastar a prova. Deus não vai afastar as pedradas. Deus não vai afastar os perseguidores. Deus não vai afastar os caluniadores. Deus não vai afastar os levantes. E o que é que Ele vai fazer, pastor? Ele lhe dará resistência. Ele lhe dará resistência. Quando você passa pelas águas, ela não vai te submergir. Quando você passa pelo fogo, Ele não vai te queimar, porque Deus lhe dará resistência. Deixa eu ver quem está comigo ainda nesta palavra. Solte um grito de glória para adorar a Deus. Ninguém tocou nele, ninguém empurrou ele, ninguém fez absolutamente nada com ele. A Bíblia diz que os sacerdotes apenas resistiram a ele. É aqui que
que entra a história que o Flávio Joséfos diz que neste momento um grande terremoto abalou toda a estrutura do templo. Uma fenda abriu-se no telhado do templo e uma luz passou por aquele lugar e foi direto na testa de Uzias. E a Bíblia diz que ele ficou leproso e apressuradamente ele saiu correndo de dentro do templo da casa do Senhor. Eu acho maravilhoso, porque os dias em que Uzias intenta invadir o templo da casa do Senhor é nos dias do sumo sacerdote Azarias. E eu fico maravilhado com isso. Por quê, pastor? Porque o nome Azarias, ele tem 3 significados. Os 3 significados do nome Azarias é maravilhoso. E um dos significados do nome Azarias é fortaleza de Deus. Naqueles dias, Deus havia levantado Azarias como uma fortaleza dentro do templo da casa de Deus. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Aonde tem uma fortaleza de Deus, Uzias não consegue entrar para balançar. Aonde tem a fortaleza de Deus, o diabo não consegue entrar para poder fazer arruaça. Levante a mão para poder receber a máxima da parte de Deus. Sabe por que a sua casa ainda não desabou? Sabe por que seu casamento ainda não destruiu? Sabe por que o diabo não consegue ganhar campo dentro da sua casa? É porque ainda tem uma fortaleza de Deus lá dentro. Tem uma fortaleza de Deus lá dentro. Tem um Azarias, tem uma mulher Azarias lá dentro. Enquanto você estiver cheio do Espírito Santo, consagrado, movido pela glória, o diabo não entra, o diabo não quebra, o diabo não destrói. Levante a mão para poder receber. Você entrou aqui triste, entrou aqui desanimado, entrou aqui quebrado, entrou aqui querendo recuar, entrou aqui querendo voltar atrás, mas vai sair daqui como um Azarias, cheio de autoridade. E quando aquele demônio aparecer na sua frente, estende a mão para ele, expulsa o demônio, vai cair por terra toda a ação do diabo. Deixa eu ver quem tem esta palavra. Deixa eu ver quem são os Azarias que Deus está levantando aqui. Levante a mão para adorar. Eu sei que você ainda tem força para adorar. Nesta madrugada é uma madrugada em que Deus quer levantar algumas Azarias. Azarias dentro da casa, Azarias na família, Azarias no ministério. Sabe por que aquela mocidade ainda não destruiu? Porque tem um Azarias naquele lugar. Sabe por que o diabo não acabou com aquela condenação? Porque ainda tem um Azarias. Deixa eu ver onde estão esses Azarias. Deixa eu ver onde estão, deixa eu ver. Levante a mão para poder adorar a Deus. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Pastor Ricardo Novaes, muito obrigado por ter ficado por me ouvir. Eu estou sentindo a presença do Deus de Azarias aqui nesta madrugada. Se você estiver do lado de alguém, pega na mão dessa pessoa, segura na mão dela. Pega na mão dela bem forte, segura. Se ele estiver dormindo, é melhor ainda. Pega na mão dele, pega na mão dela. Segura bem forte e diga para ele: nesse ano ainda existem algumas batalhas para nós enfrentarmos, mas nós estamos saindo aqui hoje como Azarias. Diga para ele: você não vai ficar na beira do caminho, você não vai ficar prostrado. Diga para ele: você não vai ficar envergonhado. Diga para ele: Deus se encarregará de te dar pão, de te dar água e dizer: vai, Elias, não para a sua trajetória agora, porque ainda muito longo é o caminho.
Deixa eu ver quem pega. Deixa eu ver. Cadê os Azarias? Onde estão? Levante a mão para poder adorar a Deus nesta hora. Glória a Deus. Deus levanta Azarias como uma fortaleza, fazendo com que ele seja resistente diante do ímpeto de Uzias. Eu acho maravilhoso, alguém está me entendendo? Diga amém. Eu acho maravilhoso porque a palavra resistência no hebraico original significa almad, que quer dizer estar em pé, permanecer, estar em atitude de permanência, persistir, estar firme, manter-se de pé, dá o sentido. Alguém está me entendendo? Diga amém. Dá o sentido de uma muralha, dá o sentido de uma barricada, dá o sentido daquelas barricadas que a pessoa coloca quando estão em tempos de guerra. Uma grande muralha, uma grande barricada. Isso nos faz lembrar o que Deus fala a Jeremias no capítulo de número 1 e no versículo de número 18, dizendo: porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo desta terra. Segura, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Deixa eu ver quem tem esta palavra. Deus estava dizendo a Jeremias: eis que eu te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro e por muros de bronze. Todas as vezes que nós falamos de Jeremias, nós dizemos que ele é chorão. Quantas vezes nós não vemos os irmãos dizer: vamos abrir a Bíblia no livro do profeta chorão, no livro do profeta das lágrimas, fazemos menção à sua fragilidade emocional, fazemos menção à sua lágrima. Portanto, achamos que Jeremias é fraco, achamos que Jeremias não tem nada da parte de Deus, mas enquanto aqui na terra nós chamamos Jeremias de profeta das lágrimas, olha como é que ele foi chamado lá no céu. E como é, pastor? Cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, segura. Uma fraqueza externa não revela uma fortaleza interna. O diabo está olhando e dizendo: vai parar, não vai aguentar, é chorão demais, não suporta mais um dia, não suporta mais nenhuma vigília. Mas lá no céu tem alguém dizendo: cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. Cidade de Deus no céu. Levante a mão para poder adorar a Deus. Você chegou aqui hoje querendo parar, mas vai voltar para aquela igreja, vai voltar para aquele bairro, vai voltar para aquela casa como cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. Quem pega esta palavra, levante a mão por alguns segundos. Levante a mão por alguns segundos. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Só quem pode adorar, só quem pode adorar. Eu vou lhe dar 30 segundos. Eu sei que você ainda tem força para adorar. Eu sei que você ainda tem força para soltar pelo menos um glória. Eu sei que você vai tirar forças da onde não tem, vai pisar na cabeça do diabo, porque esse ano é ano de vitória. Levante a mão. Pegue esta palavra, guarde na tábua do seu coração, será lâmpada para os seus pés e será luz para o seu caminho. Muito obrigado, pastor.